E aí, galera? Bom, voltamos aqui para a gente, né, continuar a questão aqui do entendimento da convenção da escrita, né, de elementos que nos ajudam e nos atrapalham, né, na hora lá da gente escrever o nosso texto. E a questão, né, do aprimoramento da norma culta, né? Isso aqui vai nos ajudar a aprimorar a nossa escrita, né? Então a gente vai continuar aqui a questão da videoaula passada, tá? Só foram separados assim, um em pouquinho no outro, para que não fique muita coisa para vocês assimilarem. Então, veja, era para ver o primeiro vídeo, respirar um pouco e vir agora. Então, vamos lá. Sinônimos e estruturas gramaticais para substituir vícios de linguagem. A versatilidade da língua permite a utilização de diferentes recursos para expressar as mais variadas ideias. Conhecê-los e empregá-los na escrita gera diversidade na comunicação, o que diminui o risco de escrever textos repetitivos. Uma questão recorrente nas redações escolares é a repetição de palavras, um dos mais comuns problemas de coesão, que trata das relações gramaticais estabelecidas no interior dos períodos e entre os períodos distintos. Para evitar as repetições vocabulares, podem ser utilizadas as seguintes estratégias. Ou seja, a coesão também é um critério importantíssimo dentro do Enem, por exemplo. Né? Tem uma competência só para a questão de coesão. Então, assim, quando você repete muito uma palavra, né, e essa palavra te atrapalha na questão da coesão do texto, isso pode ser analisado na competência 4 do Enem, tá? Mas a questão vocabular também pode te tirar ponto na questão, na primeira, né? No primeiro lá que a gente viu antes, na questão da convenção da escrita, né? Da gramatical, da adequação vocabular. Pode te tirar ponto na competência 1. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que sempre usar sinônimos e elementos, né? Para que não haja repetição de palavras, né? Da mesma palavra sempre. E a gente tem também que utilizar elementos variados que tenham a função de conexão ali, que deixem as ideias bem relacionadas, que no caso são as conjunções, né, para manter aí a questão da coesão do texto, tá? Então vamos lá. Utilização de sinônimos. Nesse caso, procuram-se termos de sentido semelhante para substituir aqueles que acabam sendo usados várias vezes em um texto. Nesse contexto, é preciso considerar que dificilmente há sinônimos absolutos. Há uma gradação de sentido a ser observada. O exemplo, né? A previsão é de que o carregamento com o imunizante seja descarregado no grupo de vigilância epidemiológica dos respectivos municípios até quarta-feira, dia 3. Ainda segundo o governo de São Paulo, a imunização com este novo lote deve começar no dia 8 de fevereiro. As doses distribuídas são para as cidades imunizarem os idosos acima de 90 anos e completarem todo o público-alvo da primeira fase da campanha. Aqui a gente vê que, né, tem a questão da imunização e tal. No primeiro excerto, fala sobre municípios, né? Já é uma coisa mais restrita. Quando a gente vai para o segundo, poderia usar municípios de novo? Poderia. Só que a questão é, você iria repetir um vocabulário, né? Iria repetir uma mesma palavra. E isso te tira ponto. Então, qual é o sinônimo? Não absoluto, né? Não que tenha o mesmo sentido, mas que tenha ali uma gradação que mantenha, né, essa ideia de região, por exemplo, né? Então, a palavra cidades é o que a gente pode adequar, né, ao contexto e utilizá-la de uma forma que não haja repetição de uma palavra e outra, tá bom? Uso de pronomes. A utilização de pronomes oblíquos, demonstrativos e possessivos também é outra estratégia, típica da norma culta para evitar repetições lexicais. Observe este exemplo. Lexical é palavra mesmo, tá? Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia
intelectual. Olha lá, gente. A gente vai falar sobre a alienação dos cidadãos, né? E aí, para não repetir a palavra cidadãos, né? A gente usa certos pronomes, tanto oblíquos, né? Como aqui, ó, o os aqui, né? Um oblíquo átono, né? E os seus e sua, que são pronomes possessivos, para demonstrar as ideias, né? Que as ideias ali são relacionadas aos cidadãos, né? O que acontece ali sujeita os cidadãos a algo, tá? Então, o uso dos pronomes foi feito, né? Para que não houvesse essa repetição desnecessária a nível de palavras, né? Por exemplo, negativamente, os padrões de consumo do cidadão e a autonomia intelectual do cidadão, né? A gente retira isso e usa os pronomes para que não haja essa repetição. Expansão vocabular. Depois de substituir termos por sinônimos e utilizar pronomes cabíveis, é possível também adicionar sentido ao referente que se pretende retomar. Essa estratégia é útil para textos argumentativos, em que é necessário demonstrar autoria e originalidade por meio também das escolhas vocabulares. Observe. Kobe Bean Bryant nasceu em 23 de agosto de 1978 na Filadélfia. Ele jogou os 20 anos de sua carreira com os Los Angeles Lakers. Foi All-Star na NBA 18 vezes e venceu o MVP da liga em 2008. O eterno dono das camisas 8 e 24 dos Lakers venceu o título 5 vezes: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Filho de Joey Bryant, que também chegou à NBA, ele fez sucesso quando estava no ensino médio. Por isso, foi um dos atletas que fizeram um salto diretamente para o basquete profissional. Então, a gente entendeu o quê, né? Antes de chegar aqui, que a gente pode usar sinônimos, né? Para que não haja repetição de palavras. A gente pode usar pronomes para que também não haja essa repetição, né, de termos aí. Então, além de substituir termos por sinônimos, né, e utilizar pronomes cabíveis, né, para que também não haja a questão da repetição, a gente também tem essa questão da expansão vocabular. O que isso significa? A gente dá realmente um sentido ao termo que a gente está retomando, né? Tem certas pessoas, como aqui a gente falou de Kobe Bean Bryant, é o jogador, né? E aí, quando a gente, nos excertos aqui, a gente no primeiro, né, aqui falou sobre ele, Kobe Bean Bryant. No segundo, a gente já retoma Kobe usando uma estrutura toda, né, um vocabulário voltado para ele, né, como é que se fala? Que o define, o eterno dono das camisas 8 e 24 dos Lakers. Aqui, esse tipo de efeito, a gente retoma, né, um antecedente aí, mas não repete, então não há repetição vocabular. Pelo contrário, expande o vocabulário, né? Porque dá sentido, né? Dá uma definição com outras palavras para um termo que está sendo antecedido, tá? Olha lá, filho de Joey Bryant. É a mesma coisa quando a gente escreve, sei lá, um texto sobre Michael Jackson, aí pode botar Michael Jackson, aí o eterno rei do pop, né? E assim por diante. A gente pode usar essas definições aí, dependendo do que a gente estiver falando, tá? Os termos em destaque se referem ao mesmo item lexical, mas adicionam camadas de sentidos à medida que aparecem. Assim, não é necessário usar somente o pronome ele ou repetir o nome do jogador em questão, como a gente viu. Bom, além disso, a gente vai ter o queísmo. O uso do pronome relativo que em excesso é chamado de queísmo e pode ser considerado um sinal de falta de repertório de estruturas linguísticas, já que, geralmente, há a possibilidade de expor a mesma ideia de diferentes formas, né, sem que haja repetição de termos. É comum que, em princípio, tente-se substituir o que por outros pronomes relativos equivalentes, como é o caso de o qual ou a qual. Mas, inevitavelmente, a repetição estrutural é mantida, assim como o efeito de sentido presente na construção. Leia a frase a seguir e veja as estratégias utilizadas para a sua reestruturação. Então, aqui, na verdade, o queísmo é quando a gente usa muito o que no texto, né? E o que, geralmente, como pronome relativo,
por mais que a gente substitua o qual a qual, a estrutura ainda se mantém. A gente sempre fala de alguém, a qual, lá, 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 lá. Aí fala de alguém de novo, o qual, lá, 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 lá. Aí fala de algo de novo, que, não sei o que, não, não, não. Então, a estrutura se mantém. Isso também é considerado uma repetição, uma falta de conhecimento aí, né? Então, como que a gente pode transformar essas estruturas? É isso que a gente vai ver agora. O funcionário que emitiu a nota fiscal da televisão que minha mãe comprou, que se chama João, foi educado e gentil em seu atendimento. Aqui a gente pode ver que tem vários quês, né? E todos eles retomando um termo, né? O funcionário que, então esse que aqui é um pronome relativo que retoma funcionário. A televisão que, né? O que retoma a televisão. E aí, mais um que, retomando aí o funcionário, né? Que o funcionário se chama João, foi educado e gentil em seu atendimento, né? Então, a gente vê que a primeira versão apresenta 3 ocorrências do que, mas todas poderiam ser substituídas por construções que não exigem, perdão, a inclusão desse pronome, como se vê nesta segunda. Então, o que está escrito na versão 1 pode ser escrito da seguinte maneira na versão 2. O funcionário João, responsável pela emissão da nota fiscal da televisão comprada por minha mãe, foi educado e gentil em seu atendimento. Aqui a gente pode ver que eliminou todos os queis presentes no primeiro verso. E a gente estruturou de maneira assim, né? Usou o nome do funcionário, fez um aposto explicativo, né? E depois continuou aí a questão da oração principal, né? Foi educado e gentil em seu atendimento. Sem o uso do que, né? Estruturas em voz passiva, né? Responsável pela emissão da nota da televisão, comprada por minha mãe, tá? Viu como é fácil aí fazer essa questão dessa transformação. E aí a gente vai analisar, ó. O funcionário que se chama João se transforma em funcionário João, já que o trecho que se chama não acrescenta sentido ao objeto da mensagem. Que emitiu a nota fiscal se transforma em responsável pela emissão da nota fiscal, pois é possível optar pela utilização de um substantivo, emissão, em vez de um verbo, emitir, para delimitar o funcionário. Como a oração está na voz ativa, também é viável substituir que emitiu a nota fiscal por emissor da nota fiscal, empregando um substantivo que se refere ao responsável pela emissão, o emissor. Que minha mãe comprou se transforma em comprada por minha mãe, com o uso do verbo no particípio. Assim, a oração adjetiva é transformada em uma oração reduzida de particípio. Em síntese, pode-se evitar o queísmo com a adoção das seguintes estratégias. Então, assim, a gente viu, né, que toda essa construção aqui da versão 1 para a versão 2, né, esses 3 pontos aqui nos mostraram como foi feita, né, essa utilização. Utilizou mais uma questão de substantivo, né, evitou usar o verbo para usar um substantivo, usou uma oração reduzida de particípio, né, para que os queis não fossem utilizados demais. Ai, perdão, gente. Não é hora de bocejar, mas eu bocejei. Foi mal. Enfim, então, assim, a gente viu aqui como é que funciona, então, como a gente pode evitar o queísmo, né? Tem as seguintes estratégias. Objetividade nas escolhas linguísticas, para dispensar o que quando ele não for imprescindível para o sentido. Preferência por construções nominais, com usos de substantivos que expressem a mesma ideia, né? Como aqui a questão do emissor, ao invés de usar o emitiu. E substituição das orações adjetivas por orações reduzidas de particípio, né? Que a gente sabe que as orações reduzidas, né? Particípio, de gerúndio e assim por diante, são as formas nominais, né? Do verbo, em que a gente tira, né? O uso da conjunção, tá? Por isso que elas são reduzidas até. Tudo bem? Bom, seguindo aí, a gente tem a questão do planejamento e revisão de texto, né? Além de planejar a escrita do texto, é importante revisá-lo. Muitas vezes, ao escrever rapidamente o que se tem em mente sobre determinado assunto, pode-se elaborar um texto fragmentado, com pouca coesão e coerência, ou muito próximo da oralidade. Um equívoco comum é escolher vocábulos sem avaliar se eles expressam de fato a ideia que se pretende transmitir. Eventualmente, essas escolhas também comprometem a coerência do texto, né? Pois podem criar generalizações
que não correspondem à realidade. Assim, é preciso atentar às ocorrências a seguir. Então, existem algumas palavras que são genéricas, às vezes, e que não agregam valor ao texto e só atrapalham o sentido dele. Por isso, a gente tem que ficar, né, de olho aí. Por exemplo, todos, sempre, jamais são expressões totalizantes, né, que são generalizantes demais e distorcem o conteúdo do texto, tá? Muitas pessoas, né, essa expressão em suas variações, como muitos brasileiros, muitos cidadãos, alunos e tal, tem um tom ou outras igualmente generalizantes, servem para se referir a um conjunto abstrato, justamente porque não se tem uma informação concreta da quantidade, né? Contudo, embora a intenção seja legítima, não é interessante se valer com frequência dessa estratégia. A gente tem que tomar cuidado, porque essas expressões generalizantes parecem que falta informação e que a gente não sabe realmente confirmar o que está sendo dito, né? Então, isso é muito ruim quando vai ser, por exemplo, quando você tem um texto lá dissertativo argumentativo, né? Em que você precisa da confirmação dos fatos. E quando você usa essas informações, isso fica muito genérico, né? E o seu texto acaba perdendo, né, credibilidade, tá? Olha lá, cada vez mais, né? Quando se quer sugerir que algum problema está crescendo, né? É comum recorrer a essa expressão cada vez mais. O problema é que não se sabe ao certo quais são os termos de comparação usados, né? Na frase, a violência cresce cada vez mais no Brasil, por exemplo, não fica claro quanto a violência cresceu e qual é o intervalo de tempo considerado. Assim, é preferível apresentar informações mais específicas, que favoreçam a compreensão detalhada do tema, em vez de utilizar ideias abrangentes e vagas. Porque quando você fala, a violência está crescendo muito. Tá, mas que violência, em que espaço de tempo, considerada de que ano a que ano, essas informações fazem falta, né? Verbos ter e fazer. Estes verbos são frequentemente utilizados de maneira genérica, no lugar de outros mais específicos e limitados ao contexto em que o texto é escrito. Observe algumas ocorrências e possíveis substituições. Então, a gente usa muito, né, o verbo ter e fazer direto na nossa vida, né? A gente vai fazer um bolo, vai fazer um gol, vai fazer uma carne, ter muito dinheiro, ter um acidente, ter um segredo. Só que esses verbos, né, o uso desses verbos em determinados contextos, em determinados textos, pode ser reformulado, né? Então, ao invés de a gente fazer um bolo, a gente pode preparar um bolo. Ao invés de fazer um gol, a gente pode marcar um gol. Fazer uma carne, cozinhar uma carne. Ter, possuir muito dinheiro. Ter um acidente, sofrer um acidente. E ter um segredo, guardar um segredo, tá? Optem sempre pelas outras palavras, né? Por palavras que podem substituir essa ideia de ter e fazer, que são muito utilizados, tá? Então, assim, a gente revisa o texto e vê esses elementos aí utilizados que não agregam tanto valor e que prejudicam a coerência, prejudicam o sentido e prejudicam a legibilidade, na verdade, a legitimidade das informações utilizadas, tá? Além disso, deve ter uma revisão linguística, uma revisão de conteúdo e uma revisão das informações selecionadas no texto. Como assim, né? A revisão linguística ela é essencial para a qualidade do texto, né? Vale lembrar que ela não se limita à revisão da gramática somente, né? Uma vez que inclui outros elementos. Então, vocês têm que sempre analisar a ortografia, né? Ver se a grafia das palavras está correta e tudo mais dentro das regras definidas. Ver se a concordância verbal e nominal entre os termos, né, está sendo feita adequadamente. Ver se os elementos coesivos estão sendo usados em contextos específicos, se estão sendo usados em contextos adequados, né? Por exemplo, a gente usa muito onde como pronome relativo, só que a gente só pode usar o onde quando for indicativo de lugar, tá? Ver se os elementos estão sendo utilizados adequadamente e se a linguagem está utilizada ali num contexto formal ou informal, né? Se a sua linguagem está sendo adequada a esses contextos. A revisão de conteúdo em si, a gente já parte mais para uma questão do tema, né? Para saber se o tema está adequado ao que foi solicitado, se o texto apresenta a tese, os argumentos, né? Se ele vai confirmar bem o que está sendo escrito, tá? A coerência entre as ideias e os argumentos apresentados, é isso que a gente vai ver também na questão do conteúdo. E revisão das informações selecionadas, né? A gente vai analisar as informações
que geralmente nas propostas de redação, né, há os textos base, né, que dão para a gente aquela fonte ali de informação que a gente pode usar na nossa argumentação, só que a gente tem que saber se vamos usar muito aqueles dados, porque não pode usar demasiadamente o que está no texto motivador. Cópia de texto motivador não existe. Pelo amor de Santo Cristo, não façam isso, tá? Então, por isso a gente tem que revisar o texto considerando as informações, né? As informações selecionadas para compor os argumentos provam meu ponto de vista? As informações são relevantes ou são de senso comum? As informações, elas são originais ou elas são um repertório sociocultural assim, que não é produtivo, né? Os argumentos utilizados são concretos e evitam generalizações. Então, basicamente, o que acontece? A gente revisa a linguagem, as estruturas, a conexão e o contexto, a linguagem formal ali que está sendo usada. Depois a gente vai ver se o nosso texto ele está dentro do tema em si. E, por fim, a gente vai revisar se o conteúdo mesmo, se os elementos que a gente usou para formar a nossa opinião, para defender a nossa opinião, estão sendo usados de maneira legível, legítima, tá? Organizada e assim por diante. Então, gente, me despeço aqui. A gente viu aí como é que funciona essa questão, né? Tanto dos sinônimos, né, para a gente não repetir estruturas, quanto a questão do planejamento e da revisão do nosso texto, tá? Beijos e bom estudo para vocês.